Bom, gente, então dando continuidade ao nosso projeto, a gente vai fazer o seguinte, só vou dar um Ctrl Enter aqui, ó, só para mostrar para vocês, apertei o Start, pode ver que a pontuação tá sendo, tá contando, ele perde life, e quando, se eu perder life, chama a tela de Game Over. O que a gente vai fazer hoje, ó, só explodir ela aqui, ó. A gente vai colocar som, vamos colocar som quando eu atirar, viu o som de tiro, quando o tiro pegar no inimigo, dá o som de explosão e colocar um som de fase, tá? Pra gente poder fazer isso, então, a gente vai fazer da seguinte forma. Só vou mostrar aqui pra vocês, ó, D2 ponto, projeto PT7, projeto nave, som novos. Eu peguei da internet alguns sons, tá? Que eu pretendo usar no jogo. Eu peguei esse aqui, ó, que eu vou colocar para ser o jogo da fase. É que eu não achei um outro som melhor, então vou usar esse aqui mesmo, tá? Esse aqui vai ser o som da fase. Esse aqui vai ser aqui, ó, esse aqui vai representar o som da explosão quando uma nave for atingida, então aí vai chamar esse som de explosão. E esse daqui, ó, tira o som, vai ser quando eu atirar, quando eu apertar o botão do mouse minha nave atirar. Então vamos lá, ó. Seguinte, eu vou ter que importar esses arquivos de música. Então eu vou lá, menu arquivo, ou menu file, import to library. E já está direto na minha pasta aqui, tá, gente? Então eu vou aqui, ó, pegar explosão, fase som, tiro som. Só vou dar um renomear isso daqui, ó, explosão som. Só pra aí, ó, selecionei os três aqui, ó, faz som, tira o som e vou importar pro flash aqui, ó. Ele tá importando, tá? Se eu for verificar aqui, ó, eu tenho aqui, ó, tira o som. Se eu apertar o playzinho aqui, ó, é o tiro. Esse que a gente vai estar usando então. O outro é esse daqui, ó, faz som, ó. E finalmente explosão som, que é esse daqui. Então olha só, vamos primeiro trabalhar com esse tiro aqui, ó. Pra gente poder fazer isso, ó, eu vou clicar com o botão direito em cima dele aqui, ó, e vou aqui, ó, nessa opção aqui, ó, Linkage. O que significa isso? Para eu trabalhar com esse som, que esse arquivo de som em ActionScript, eu tenho que criar um identificador. Então eu seleciono aqui, ó, e ele fala para eu criar um identificador desse arquivo que é o que a gente importou. Então ele lá em ActionScript, toda vez que eu chamar esse arquivo de som lá em ActionScript, eu vou ter que estar trabalhando com esse nome aqui. Eu poderia mudar o nome, mas eu vou deixar esse mesmo, tá? Que vai ser tiro som. Então eu vou dar um OK aqui, ó. E vamos lá. Se eu selecionar o quadro 2 aqui, o quadro 2 a gente sabe que é o quadro do jogo. É onde que está o desenvolvimento do meu jogo aí, ó. Onde está as navinhas, essas coisas. Então eu vou selecionar o quadro 2, vou lá um Windows Action. Então a gente sabe, se a gente for analisar, nas outras videoaulas anteriores, eu cheguei a explicar para vocês. Esse on mouse down é um evento de mouse. Então toda vez que eu apertar o botão do mouse, o botão esquerdo do mouse, ele vai gerar, ou ele vai duplicar o move clip tiro e a nave dispara. Só que agora, além de disparar, ele vai chamar o som, o arquivo de som para mim. Então para eu fazer isso, ó, eu vou colocar assim, ó. Vou criar uma variável var, vou chamar ela de meu som, tá? E ela vai ser do tipo sound, que é som, sound. Recebe, então vou criar um novo objeto aqui de som, ó, new sound. Ponto e vírgula. Então essa linha aqui que significa? Eu estou criando um novo arquivo de som chamado meu som e ele é do tipo som, tá? Aí eu faço o seguinte, já que eu criei um arquivo chamado meu som, eu vou chamar um método, que é esse daqui, ó, attack sound. Esse attack sound é para poder chamar um som que eu integrei, que eu importei. Então, entre aspas, eu vou digitar lá, lembra que a gente tinha dado o nome de tiro som, ó. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, vir em linkage, ó, tiro som. Então, nesse comando aqui, ó, attack sound, é justamente onde você tem que colocar o nome do arquivo seu, para ele trazer, saber que é referência a esse arquivo de som. Bom, e agora eu falo que já que eu criei um objeto chamado meu som, eu coloco um start aqui, ó,
para ele rodar. Se eu der um Ctrl Enter, só para a gente testar, vamos ver o que acontece. Ó, deu um Ctrl Enter e vou apertar. Ó. Tá vendo? Ó? Agora ele está reproduzindo o som de tiro. Bom, só que falta mais coisa ainda. Vamos lá. Então aqui já está ok. Agora vamos colocar o som da explosão. Então o som da explosão, se eu for ver, ele está aqui, ó. Cadê ele? Explosão som. Vou fazer a mesma coisa, ó. Cliquei com o botão direito em cima dele, linkage, marquei aqui, ó, para poder linkar, para eu poder usar em ActionScript. E vou aproveitar, vou selecionar aqui, ó, vou dar um Ctrl C. E vou dar um, então, se eu for fazer referência a esse som de explosão em ActionScript, eu vou usar esse nome aqui, ó, explosão som, tá? Então, vou dar um clique em OK aqui, ó. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui a instância explosão, que é onde vai acontecer a explosão, e vou lá em Windows Action. E aqui vai ser o seguinte, ó. Aqui eu vou colocar aqui, ó, this alpha menor que 10. É aqui mesmo que eu vou colocar. Então vou dar um clique aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá, ó. var meu som sound, certo, gente? Foi o que eu expliquei para vocês agora há pouco. Recebe new sound. Ponto e vírgula. Então eu estou criando um novo objeto chamado meu som, ele é do tipo som, tá? E agora eu vou falar aqui o objeto que eu criei chamado meu som, para eu poder chamar lá em ActionScript, a gente viu que coloca attack sound. E entre aspas, eu coloco o nome que a gente linkou aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito novamente, que foi em linkage, aí, ó, esse nome que eu coloquei para identificar em ActionScript foi justamente o nome que eu trouxe ele aqui, tá? Ponto e vírgula, e finalmente meu som ponto start, para ele começar, para ele rodar quando chamar ele. Se eu der um Ctrl Enter, ó, olha só agora, ó. Tá vendo? Aí, ó, ele já tá chamando. Pra mim, eu só diminuir se eu colocar um alpha 10 aqui só pra aumentar, só pra ver como fica. Deixa eu ver. Não, explosão tá muito rápido. Deixa eu voltar pra 3 lá mesmo. Só pra ver como fica. Deixa eu ver. Assim fica melhor, tá? Agora é o seguinte, ó. Coloquei o som da explosão. Agora a gente vai colocar o som da fase. Então vou fazer da seguinte forma. Só vou fechar aqui. Vou aproveitar, vou criar uma camada nova, tá? Ó, vou dar um clique aqui, ó. Entrou uma nova camada aqui. Eu vou colocar aqui, ó, som fase. E eu sei que o jogo está no quadro 2. Então vou selecionar o quadro 2 aqui da nova camada que criei, que é som fase. Vou apertar a tecla F7. Aí vai inserir um quadro-chave aqui, ó. Esse quadro-chave em branco eu vou apertar, vou lá em Windows Action e vou fazer a mesma coisa, ó. Var meu som ponto sound recebe new sound. Estou criando objeto tipo som, certo? Criei um objeto tipo som. Aí eu vou falar que meu som ponto attack sound. E entre aspas, só que vocês lembram, em momento algum eu nesse arquivo de som aqui, cadê ele, ó, que é o fase som aqui, ó, que é esse daqui, em momento algum ainda eu coloquei um identificador para ele. Então clico no botão direito, vou lá no linkage, marco aqui e ele trouxe para mim aqui, ó, fase som 01. Vou deixar só a fase som, tá? Vou tirar esse 01 aqui, ó. Vou aproveitar, dar um Ctrl C, vou dar um OK aqui, ó, e dentro da aspas aqui dou um Ctrl V. Dou um Enter aqui e vou colocar aqui meu objeto, criei meu som ponto start. E se eu fechar aqui, se eu mandar rodar agora, ó, olha o que vai acontecer. Tá vendo o som de fundo? É só uma coisa, tá, gente, ó. Quer ver, ó?
Ó, mesmo chamando a tela de Game Over, ele tá tocando som ainda. Então eu vou ter que fazer da seguinte forma para ele poder parar, tá? Então eu vou selecionar o quadro 3, que é ó, aqui ó, no som fase. No quadro 3 aqui eu vou apertar a tecla F7 para inserir um quadro-chave em branco. Pode ver que é a tela de Game Over. Então aqui eu vou apertar a tecla, vou lá Windows Action e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar aqui, ó, Stop All Sounds. Ou seja, só explicando para vocês o que significa isso daqui. Eu estou pedindo, isso que significa para parar todos os sons, tá? Então se tiver algum som sendo executado no quadro 3 vai parar. Então se eu der um Ctrl Enter aqui agora, ó, olha para vocês verem o que vai acontecer, ó. Vou só chamar a música que tá rodando, ó. A música tá rodando, ó. Vou chamar a tela de Game Over. Aí, ó, e ele parou o som, certo? Aproveitando aqui, então, deixa eu ver. Aproveitando, tá, gente? Só para fazer uma última coisa aqui, ó. Eu vou selecionar o botão Start aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá selecionado o botão Start, vou dar um duplo clique. Quando eu der um duplo clique, ele vai entrar na instância do botão. E aqui em Over, ó, selecionei o quadro Over e vou fazer o seguinte, tá vendo que ó, Sound nenhum. Eu vou colocar o tiro aqui, ó. Vou voltar para a cena principal, tá vendo sobre aqui, ó. Vou dar um duplo clique também. Aqui em Over vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar tiro som. Se eu der um Ctrl Enter agora, olha para vocês verem, ó. E vou fazer a mesma coisa lá pro botão voltar. Lembra o botão que a gente criou aqui no Game Over? Vou dar um duplo clique nele, seleciono o Over aqui, ó. E aqui ao som não está nenhum, eu coloco aqui, ó, tiro o som. Então, tá todos eles, tá? Bom, gente, até a próxima videoaula.